É, agora vai estar. Entrando ao vivo. Selecionando um filtro básico aqui pra mim. Certo? Boa noite! Estamos ao vivo! Alexa, continuar música. Vou esperar o pessoal chegar. O Instagram tá avisando que eu tô ao vivo. Lê, aproveita que você tá aí, já vai enviando o aviãozinho pro pessoal. Vamos comunicar que a gente tá aqui. Pra vir mais gente. Ah, Cat Santos chegou! Seja bem-vinda! Ó, vocês que estão aqui já comigo, vamos enviar um aviãozinho para avisar que a gente está ao vivo, para ver se vem mais gente participar desse papo aqui com a gente. Estou enviando aqui pro pessoal. Me ajuda aí, gente. Vamos compartilhar. Isso aqui é conteúdo de qualidade, de vida, de paz, palavras de paz. Me ajuda a divulgar, vamos lá. Oi, tia, quem que é? É Elô? Acho que é Elô, né? Ai, deixa eu já convidar a Letícia aqui. Peraí, deixa eu ver como é que eu faço mesmo. Faz tempo que eu não faço live, eu tô um pouco atrapalhada hoje, gente. Hoje eu tô atrapalhada aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Vamos ver aqui. Convidar Letícia. Foi. Letícia, já está recebendo o convite. Gente, boa noite, quem está chegando, seja bem-vindo. Coloquei até aqui a música do Rapa para a gente iniciar a live. Entrar nessa vibe, né, do qual é a paz que eu não quero conservar para esse feliz. Paz sem voz não é paz, é medo. A gente vai falar sobre isso hoje, gente. Sejam bem-vindos, todo mundo que está chegando. Quem está chegando agora, se puder enviar o aviãozinho aqui para chamar mais gente para a live. Lê, seja bem-vinda, boa noite. Oi, boa noite. Alex, volume 4. Vou baixar um pouco a Alex aqui, que eu entrei na vibe e coloquei o som alto. Mas deixa rolar a música. Aí depois a gente põe outra. Tá bom. Vamos lá, gente. A gente começou aqui, a gente vai conversar hoje sobre uma semana que a gente está vivendo, é a última semana, né, antes da eleição, e a gente está vivendo um período tão tenso, né, tão difícil. Vou parar aqui o som para a gente conseguir falar melhor. Alexa, parar a música. Então, gente, boa noite para todo mundo que já chegou. Quem está aqui com a gente, quiser enviar o aviãozinho para compartilhar, chamar mais gente para conversa, a gente vai falar de um assunto aqui bem interessante. Para quem não conhece, essa é minha amiga Letícia, ela é minha tudo, minha terapeuta, minha social media, minha melhor amiga, minha conselheira, que me dá bronca, que me consola quando eu preciso. E que compartilha comigo de tantas ideias, né? Sabrina também chegou, vi que a Carla tá aqui, Davi, sejam todos bem-vindos. E, gente, vou começar aqui essa live. Você quer dar um oi aí pro pessoal, antes que eu comece a falar igual uma doida? Oi, pessoal, noite, ela já falou tudo, já falou quem eu sou, já tá tudo apresentado, bem apresentado. Então, vamos lá. Gente,
Chamei vocês aqui hoje para esse papo, para a gente compartilhar aqui. A gente está vivendo um momento bem delicado, né, no país. E assim, eu vou começar aqui essa live falando que essa é uma live da coragem, né? Porque fazer live já não é para qualquer um. Fazer live já é para quem tem coragem. Quem tem coragem de abrir a câmera, quem tem coragem de se expor à opinião dos outros, se expor ao que os outros vão falar, ao que os outros vão pensar, a crítica que vem. E aí, sobretudo, uma live como essa, que é um assunto tenso, um assunto difícil, mas que a gente promete que a gente vai fazer com leveza, com amor, com alegria. A gente tem coragem, Lê, de topar, né? E eu quero te agradecer por ter topado participar dessa live comigo, ter topado falar desse assunto com outras pessoas, algo tão delicado, né? Tão difícil. A gente está vivendo, acho que a eleição mais importante desde quando se iniciou esse processo democrático no Brasil. Hoje a gente tem uma eleição de realmente dois lados realmente opostos, porque antigamente a gente tinha eleição opositores do mesmo lado, né? Então era sempre aquela alternância de poder, mas mais de pessoas que representavam o mesmo lado. E hoje a gente está vendo lados opostos, literalmente. Por isso que é tão pesado, né? Por isso que é tão difícil falar sobre esse assunto, né? Por isso que é tão complicado. Mas a gente está aqui para começar a falar sobre liberdade, né? Sobre posicionamento com respeito. E o tema da live que a gente escolheu é paz sem voz não é paz, é medo. Esse é o tema. E eu escolhi esse tema juntamente com a Letícia, a gente conversou, ela até se inspirou bastante quando a gente falou sobre isso, porque eu fui na igreja domingo e o meu pastor, que é uma bênção, apesar de ser um homem que eu sei que ele tem posicionamento diferente do meu, e eu acho isso bom, as pessoas pensarem diferente. Imagina se todo mundo pensasse igual, né? E aí eu vou falar sobre isso também, sobre a gente respeitar o outro, respeitar o próximo, mesmo quando ele pensa de forma diferente, a gente não necessariamente precisa cancelar, né? Esse próximo. A gente não precisa necessariamente cancelar a pessoa só porque ela pensa de forma diferente da gente, né? Então, assim, ele falou sobre isso no domingo, falou sobre paz sem voz não é paz, é medo. E eu até achei interessante, porque como veio essa frase de um pastor, eu até pensei, eu até fui olhar se essa frase estava na Bíblia. Não estava, Eu acho que o seu pastor curte um rapa, só isso. Então, deve curtir, porque eu fui pesquisar e essa frase só tem nessa música mesmo. Essa frase ficou famosa por causa da música, né? E como ela é forte, né, Lê? Paz sem voz não é paz, é medo. Você quer falar um pouquinho sobre isso? O que eu acho, assim, interessante dessa frase é que, assim, as pessoas acham que, algumas, né? Existe aquele grupo de pessoas que acham o quê? Que pra gente viver em paz, a gente, então, tem que viver sem voz. Ou seja, calado na sua, né? A gente acha que eu respeitar a opinião do próximo e fazer com que respeitem a minha, é só eu guardar a minha pra mim, você guardar a tua pra você e tá tudo certo, né? Então, Exato. e o que eu entendo nessa música é que não é isso, né? A paz sem voz não é paz, é medo. Ou seja, medo do quê? Medo de desagradar, medo de, às vezes, perder uma amizade, medo de se posicionar, né? Só que o que a gente vê é o seguinte, vamos supor, pessoas que têm uma ideia legal, uma ideia de paz,
uma ideia boa para transmitir para outras. Essas pessoas geralmente são as que se calam, né? Então, ou seja, o que adianta reinar o teu silêncio? Porque enquanto isso, você está dando voz para aqueles que gostam de fazer barulho. Então, aí as pessoas Exatamente. entram na mídia, entram na internet, o que está prevalecendo? O que prevalece são pessoas que até querem se expressar, até querem colocar para fora aquilo que elas pensam, só que aí elas fazem o quê? Sai quebrando tudo, sai pichando tudo, sai ofendendo, né? Sai pelada na Uhum. praça e acha que isso é uma forma de se expressar. Então, Uhum. eu penso assim, ó, pra quê, né? Pra quê? Então, ou seja, você tá brigando por uma paz, mas as suas atitudes não estão sendo de paz. Sendo que você pode brigar por uma paz, por uma liberdade de expressão, com palavras, com argumentos, com mensagens, com coisas boas, você não precisa apelar. E uma coisa que eu queria dizer, que eu penso, que está acontecendo nessa eleição, é o seguinte: as pessoas estão confundindo serem confrontadas e serem afrontadas, entende? Então, Uhum. isso, a Sabrina falou bem, confundem liberdade com libertinagem, há uma diferença. Assim como há uma Uhum. diferença entre o confronto com a afronta, né? Então, uma Uhum. coisa é eu, de repente, não é que a gente quer ser dona da verdade, mas, por exemplo, eu defendo algo e eu penso que esse algo é bom, porque eu tenho evidências, porque eu tenho provas, eu tenho resultados de que esse algo é bom. E aí eu tô vendo que Uhum. você, Flávia, tá indecisa, né? Não tá meia perdida, tá meio confusa com tudo isso. O que de repente eu vou fazer? Eu posso chegar em você e falar com a maior tranquilidade do mundo, ou se eu perceber que você tá com o coração aberto no sentido assim de que você quer um crescimento, de que você quer uma mudança de mentalidade, de que você quer expandir tudo isso, eu posso sim te confrontar, eu posso sim falar mais dura com você, falar mais firme, te dar aquele chacoalhão que às vezes é necessário, né? Isso é um confronto. O confronto, ele leva a outra, é quando você quer o bem da pessoa. Então, por exemplo, eu chego em você e com o maior amor do mundo, eu quero expor para você, Flávia, minha amiga, a minha posição, a minha opinião. Só que eu tô visando o teu bem. Eu tô visando, assim, sabe, você dá uma virada de chave. Então, eu até posso chegar e te confrontar. Agora, é diferente do que está acontecendo atualmente, que assim, as pessoas elas querem afrontar. Então, ou seja, eu chego em você e Uhum. falo assim, Flávia, qual que é a tua opinião sobre X assunto? Aí você vem me dar a sua opinião. E muitas vezes, é o que você falou para mim hoje, a tua opinião não é que ela está baseada porque você é a dona da verdade. Não, é porque são crenças que já vêm sendo Isso. instaladas numa vida inteira. Uma vida Exato. inteira a gente passou assistindo televisão e não tendo voz na internet, não tendo, naquela época, né, a internet há anos atrás, que é onde tudo começou, que no caso a gente está falando de política, não tinha essa liberdade. Então, tudo era mostrado pra gente de forma o quê? Resumida, de forma intencional, de acordo com os interesses de uma forma geral, ou de acordo com interesses particulares daquela grande maioria de pessoas do poder. Então, ou seja, então Uhum. você, vamos supor, tá, que fosse o seu caso, você vem numa criação, num estilo de vida, nessa linha de foi o que te passaram, foi o que te mostraram. Você está entendendo meu raciocínio? Então, o que que Sim, tô. acontece? Aí, só que aí você chega em mim e ao invés de eu falar com respeito, tentar mostrar para você o meu lado também, te escutar, não, eu já parto para afrontar. Então eu começo, Flávia, você Uhum. é uma burra. Flávia, você é É. isso, você é aquilo, porque vocês são ignorantes, porque vocês isso, porque vocês são aquilo. É isso que eu sou contra, o afrontar. Confrontar é É. válido. E outra coisa, peraí, só para finalizar, só eu quero deixar bem claro uma coisa, que isso não é tentar agradar todo mundo, porque agradar a gente não vai agradar.
Eu não tô falando no sentido assim, de quando eu for falar com você, eu ficar pisando em ovos, medindo palavras para não deixar você magoadinha. Não. Eu penso também que é o seguinte, quando você se posiciona, vai ter pessoas próximas de você, vai ter pessoas que gostam de você, que às vezes vai sim virar a cara. Mas e daí? Você tá Uhum, entendendo? Isso para mim chama-se uhum. mimimi, chama-se imaturidade e não saber levar uma conversa e não saber aceitar ambas as coisas. Então, o que está acontecendo? Sim, Na política especificamente, as pessoas estão tentando uma levar a outra para o lado, né? Ah, vem para o meu lado, eu vou mostrar que o meu lado é o melhor, a outra não, eu vou mostrar que o meu lado é o melhor. Só que elas estão fazendo apenas isso de forma errada, entendeu? E com isso, ninguém está se entendendo, ninguém está ajudando o outro a crescer, a evoluir, a virar a chave. Por quê? Porque fica numa guerrinha que é a guerrinha que já se arrasta desde que a gente era criança. Sabe? Eu acho que a gente sim. está na era da Aí, assim, Lê, informação, está na hora de mudar esse jeito de se comunicar. Pode falar. sim. Assim, ó, eu separei aqui alguns pontos, até para a gente ter uma ordem, senão a gente fica falando, falando, e aí a gente não apresenta tudo que a gente quer apresentar aqui hoje. Dentro disso que você conversou, sobre respeito, sobre afronta, sobre crenças, eu separei aqui algumas coisas. Então, assim, o primeiro tópico que a gente quer abordar aqui nessa live é justamente o respeito das opiniões diferentes. Então, assim, parar com essas ofensas das pessoas que pensam diferentes. Então, por exemplo, eu sou, todo mundo quem me conhece, quem me segue aqui, né? Provavelmente todo mundo que está aqui, se for algum seguidor seu, às vezes a pessoa não me conhece, mas vai saber agora qual é o meu posicionamento. Eu não voto no Lula de jeito nenhum. E hoje eu vou votar no Bolsonaro. Por quê? Porque eu tenho a minha convicção. Sabe convicção? Que é aquilo que você estava falando. Não é porque eu sou bolsominion, eu não vou gritar mito na rua. O Bolsonaro está bem longe de ser alguém que eu gritaria mito, mito, e que eu visto a camisa com a foto dele no peito. Está muito longe disso acontecer. Mesmo porque a gente Você sabe que sabe idolatria é errado, né? exatamente. Então, assim, idolatria, só uma pessoa merece a minha adoração. E esse alguém é Jesus. Então, assim, eu jamais faria isso. E mesmo que, se a gente fosse vestir a camisa de alguém aqui na Terra, que não seria nenhuma idolatria, mas vestir a camisa mesmo, sabe? Fazer campanha e ir para cima, não seria o Bolsonaro. A gente até teve o nosso candidato, né, Lê? Que a gente gostaria muito de ter podido continuar com a nossa campanha para ele, porque era alguém que realmente nos representava. Mas, diante do cenário atual, o Bolsonaro é o que mais se aproxima daquilo que nos representa. Por quê? Por causa daquilo que você estava falando. Crenças. Eu até coloquei aqui. Crenças geram comportamento. E ambiente, ambiência, frequência geram crenças. Então, assim, eu quero propor aqui para quem está nos assistindo, para vocês que estão aqui, a partir de hoje, saia daqui com essa consciência, essa convicção. Temos que respeitar, mesmo quem pensa diferente de nós. A pessoa não é burra, a pessoa não é ignorante, a pessoa não é cega. Alguns até que são, né? Assim, mais extremistas, tanto para um lado quanto para o outro. Defende tudo, não enxerga uma coisa ruim da pessoa, tudo é uma maravilha. Tem algumas pessoas nessa linha mais extrema? Tem, mas não é a grande maioria que vota nenhum e nem no outro, sabe? Por quê? Porque as pessoas têm convicções, experiências que fazem ela entender que aquele candidato representa mais o que faz sentido para ela, certo? Então, assim, se eu hoje eu voto no Bolsonaro, é por conta disso. Porque ele representa mais o que faz sentido para mim hoje, de acordo com a minha vivência, de acordo com a minha experiência, de acordo com as coisas que eu acredito. E da mesma forma, quem vota no Lula também tem essa experiência muitas vezes. E aí, assim,
eu quero citar aqui um comentário que eu li na página de pessoas que eu amo, que são próximas a mim, que votam no Lula e disseram assim: quando você vota nesse genocida, você está apoiando tudo que ele disse e faz. Aí, uma outra pessoa, também do mesmo grupo: é inacreditável que pessoas que se dizem do bem defendem e votam nesse ser de trevas. Aí, gente, é sobre isso que eu quero falar aqui, sabe? Eu tenho vontade de chegar nessas pessoas que escreveram isso e dizer: vamos lá, você acha que eu sou uma pessoa que eu me digo do bem? Você acha que eu não sou do bem só porque eu vou votar no Bolsonaro e você acredita que ele é o ser de trevas? Você realmente acha que eu concordo com tudo pelo que você me conhece? É a mesma coisa que eu olhar para a pessoa que vai votar no Lula e eu dizer assim, ó, esse é ladrão, deve roubar, certeza. Deve roubar, deve pegar troco errado da farmácia, da padaria, porque se vota no Lula, é conivente com roubo. Roubo, corrupção, faz parte da vida dessa pessoa. Não, gente. Às vezes, quem vota no Lula é até uma pessoa honesta. Mas, de acordo com a experiência que ela teve, com a frequência, com as pessoas que ela anda, com as coisas que ela ouve, ela acredita que aquele lá é a melhor opção. Entende? Então, assim, hoje eu queria propor isso aqui, que as pessoas respeitassem mais e parassem de colocar todo mundo no mesmo bolo e generalizar tudo. Isso é ofensa, isso é falta de respeito. Quando a gente diz, quem vota no Bolsonaro é homofóbico. Porque ele tem falas homofóbicas. Então, se a pessoa vota no Bolsonaro, ela é homofóbica também. Isso é uma ofensa. Isso é uma mentira. Isso é uma falta de respeito com o outro. Que só está se posicionando dessa forma porque, de acordo com as experiências que essa pessoa tem, ela entende que aquilo é o melhor. E assim, vice-versa. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa que é de esquerda, que vota no Lula, que assim, eu sinceramente, Flávia, não consigo entender algumas coisas. Eu falo, gente, de tudo que aconteceu, foram tantos escândalos, tantas notícias, as pessoas têm coragem mesmo de colocar o cara de volta no poder, sabe? Mas o que acontece? A ideologia da pessoa, as coisas que ela acredita, que ela vivenciou, os livros que ela leu, vai de encontro com aquilo que aquela pessoa defende. E aí, para ela, faz muito mais sentido, apesar do roubo, faz muito mais sentido seguir naquela linha. Entende? Então, assim, tem coisas que a gente só tem que respeitar. Então, assim, aí para finalizar aqui essa parte, eu queria dizer, o país está dividido e cada lado dessa história acha que está do lado certo. Então, assim, a gente tem que entender e respeitar isso. Eu queria fechar esse primeiro ponto aqui com uma frase que o pastor também falou no domingo. As pessoas valem mais do que as suas ideias. Isso é muito importante. As pessoas valem mais do que suas ideias, sabe? Eu vou dar um exemplo para você, Lê, para vocês todos que estão aqui. Esse pastor que eu estou me referindo, eu sei que ele é uma linha mais de esquerda, por incrível que pareça. É um pastor e tem uma linha de esquerda. Só que eu já sigo ele há um tempo e ele é uma bênção. E ele contribui muito para a minha vida espiritual, com as mensagens que ele traz. Aí ele não tem mais valor só porque ele pensa diferente que eu, num determinado aspecto da vida, porque a política é um aspecto da vida. Ele fala tanto no meu coração, me ministra tanto, me faz crescer. Aí eu vou simplesmente cancelar ele da minha vida, eu vou bloquear.
só porque ele pensa diferente de mim, aí eu vou deixar de adquirir o crescimento que ele pode me proporcionar com o conhecimento que ele tem em outro aspecto? E as pessoas, elas estão cada vez mais fazendo isso. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que lembrar que as pessoas valem mais do que as suas ideias. Entende? É a mesma coisa, Lê. A gente começou aqui a live com a música do Rapa, né? E assim, a gente gosta de várias músicas do Rapa, né? A gente foi pra praia lá, a gente ficou cantando várias. Eu nem sei em quem que o Falcão vota, pra falar a verdade. Porque a gente ia fazer a live aqui e ia usar a música dele, eu confesso que eu até entrei lá pra dar uma procurada no perfil dele para saber como que ele estava se posicionando, mas eu não encontrei nada. Então, assim, não sei se ele fala nos stories, não vi. Tá, e aí você Então, deixaria de escutar as músicas por conta da opinião dele? não, jamais. Eu apenas fui lá olhar porque eu queria saber, porque se de repente ele manifestasse voto no Lula, eu ia dizer, tá vendo? Nós chegamos aqui ouvindo a música do Rapa, né? E mesmo sabendo que ele é um cara que vota no Lula, por exemplo. Porque eu não vou deixar de consumir o produto, música dele, que eu gosto, que eu amo, que me faz bem, que eu acho legal, só porque ele tem um aspecto, uma ideia diferente da minha num determinado aspecto da vida. Então, é isso que a gente tem que começar a se ligar. As pessoas vão continuar sendo as pessoas. A minha tia, a minha prima, o meu irmão, vai continuar sendo as pessoas, os meus parentes, sabe? Isso não vai mudar. O colega de trabalho que você trabalha, a não ser que você mude de emprego, aquele cara vai continuar sendo seu colega de trabalho, independente da eleição. Então, assim, tenta separar um pouco as coisas. Eu sei que tem coisa que é um pouco difícil de separar, né? Quem você traz para sua casa, aquele convívio diário. Em alguns determinados pontos, você vê que é uma relação que é tóxica, que não vai te fazer bem, de pessoas que não respeitam a sua opinião, que não conseguem ouvir a sua opinião. Porque, assim, tem gente, Lê, da nossa família que está indignada com o nosso posicionamento, não se conformam. E aí eu fico pensando, gente, mas que direito essa pessoa tem de não se conformar com a minha opinião política? O que isso muda no meu relacionamento com essa pessoa? E na Na verdade pessoa que eu ela estou não para vê ela. que, na verdade ela não vê que poderia estar acontecendo a mesma coisa, né? A gente poderia também estar, tipo, excluindo ela por estar indignada dela ser opositora. Mas aí, assim, Exato. eu não acho necessário isso, sabe? Eu não acho. Só que eu também não acho necessário o quê? Se calar pra ficar pisando em ovos, Sim, pra ficar em cima de muro, pra tentar agradar a todos. Isso não. exatamente. Eu sei gostar de uma pessoa e não necessariamente ter que conviver com ela se a mentalidade dela não bater com a minha. Eu apenas não Sim. convivo. Mas eu sei Uhum. continuar gostando dela como ser humano. Nem todo mundo Exato. consegue isso. Só que também, assim, se quiser virar a cara comigo, beijo, tchau, tchau. Eu não vou mudar de opinião só para tentar agradar, entendeu? Exatamente. Aí, assim, eu queria saber aqui de vocês que estão aqui assistindo até agora, até esse ponto aqui da live, a gente tem mais alguns tópicos para falar. Se faz sentido o que a gente está falando aqui, queria pedir para vocês interagirem um pouco com a gente, mandar aqui uma mensagem, responder, né, o que estão sentindo, o que estão pensando, se faz sentido isso aqui. Manda aí uns coraçõezinhos também para interagir com a gente, né, para a gente se sentir aqui acolhidos por vocês. Vamos mandar de novo aqui o aviãozinho para ver se a gente chama um pouco mais de gente. Às vezes tem gente que entrou no Instagram agora, né? Então eu queria pedir aí a ajuda de vocês para isso, para divulgar, para a gente conseguir, né? Trazer mais gente para a live, para ouvir aqui o que a gente está falando, que é um assunto importante.
Vocês estão mandando aí, gente? Pronto, Aí agora você vai falar bora. que tópico. Ó, funcionou, hein? A gente estava 6, agora tá 10, ó. Subiu aqui. Gente, então, assim, aí eu separei aqui uma outra. A gente falou, então, para fechar esse primeiro bloquinho aqui, sobre respeito. Paz sem voz não é paz, é medo. Ah, e só para concluir, você estava falando sobre esse negócio de deixar de falar. Na primeira semana ali na última semana antes do primeiro turno, eu não estava me posicionando. Eu não estava falando nada nas redes sociais. E, gente, eu cheguei a ter uma crise de ansiedade por causa disso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que costumo me posicionar em relação a tudo. Eu nunca tive problema com isso. Mas era tanta agressividade que eu estava assistindo, era tanta agressividade, era tanta hostilidade, que eu fiquei com muito medo de me posicionar. E eu senti até uma crise de ansiedade. Eu tive mesmo taquicardia, falta de ar, dor no peito, algo que eu nunca tinha vivido antes, por causa dessa coisa da paz sem voz. Então você fala, ah, eu não vou falar nada para evitar estresse. Só que aí você fica engolindo um monte de coisa que você sabe que você não vai falar por medo, né? O Thiago colocou aqui, o Brasil está doente. Está mesmo. Porque quando chega nesse ponto, ao ponto das pessoas te cancelarem, pessoas da família que deixam de te seguir no Instagram, bloqueia, não quer saber de conversa com você porque você pensa diferente. Gente, é muita doença isso. É muita doença, sabe? Então, assim, quando eu decidi que eu ia me posicionar, eu não tinha nem visto ainda essa mensagem do pastor, mas era porque eu percebi que paz sem voz não é paz, é medo. E muitas vezes, paz com medo não é paz, sabe? Então, só para a gente fechar essa parte. Aí aqui no outro ponto aqui, eu coloquei, não existe lado perfeito nessa disputa. O que define sua escolha é a ideologia que você segue. Não adianta a gente ficar aqui. A Sabrina colocou que eu não tô nem aí para quem deixar de seguir no Insta, na vida, enfim. Ah, sim, não tem que estar nem aí, não tem que estar preocupado com isso. Mas é algo que quando vem de um familiar, sabe? A gente está falando de pai, irmão, mãe, cunhada, primo, pessoas próximas, sabe? Pessoas que você encontra no Natal, pessoas que você encontra no aniversário, pessoas que de alguma maneira você convive. É ruim isso. A gente tem que saber lidar, a gente tem que ter um equilíbrio emocional para lidar com as coisas. A gente não pode ser tudo a ferro e fogo, sabe? Ah, não quero, então também não quero, que se dane. E aí o mundo vai ficando como? Dividido. E assim, gente, eu sou cristã, a Letícia também, Sabrina escreveu aqui, eu não tô nem aí, mas é cristã também. E eu quero lembrar vocês de uma coisa. Jesus, ele orou para que a gente tenha unidade. Lá em João 17, Jesus ele orou assim: Pai, eu oro para que assim como eu e o Senhor somos um, eles, os discípulos, ou no caso nós hoje, que hoje nós somos os discípulos de Jesus na Terra, sejam um também, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Então, quando a gente fica promovendo divisão, com certeza a gente não está fazendo o que Deus quer aqui na Terra. E aí, assim, essa mensagem da unidade é algo que está queimando no meu coração. Claro que isso não significa que a gente precisa ficar abraçando todo mundo que pensa diferente. Não, não é isso. Mas a gente também não precisa sair cancelando todo mundo que pensa diferente. A gente tem que lembrar de sermos agentes pacificadores. Porque isso é cumprir o chamado para aquilo que Jesus nos chamou para fazer aqui na Terra. Faz sentido isso para vocês que eu estou falando? Uhum. O que você acha? Sim, faz total Né? sentido. É. Jesus disse isso, né?
Ele orou para que a gente fosse um. Unidade é algo que está no coração do Senhor. Divisão não está no coração do Senhor. Então, assim, posicionamento. Aí agora a gente vai entrar aqui, que é uma oportunidade que a gente tem para a gente... Perazini falou que acabou o respeito entre as pessoas. Sim, mas a gente está aqui fazendo essa live hoje justamente para resgatar esse respeito. A gente está fazendo essa live aqui para trazer aos corações aquilo que Jesus orou por nós e aquilo que eu creio que está no coração do Senhor. A gente resgatar o respeito, entender que as pessoas, até os esquerdistas, não é todo mundo que é ignorante, que é um sem noção, não é todo mundo. As pessoas são o que são porque elas têm crenças, elas têm ambiência, elas estão a vida inteira ouvindo, alimentando as informações do subconsciente e isso faz elas serem o que elas são. Então, assim, vamos parar a gente também de ter essa posição de esquerdista, é tudo ignorante, tudo um bando de burro. Não, gente, para com essa postura. Sabe? Não é isso que Jesus quer que a gente faça. Jesus quer que a gente seja agente pacificador nessa terra, né? Então, assim, aí agora a gente vai entrar um pouco aqui na parte do posicionamento. Como nós somos, nós estamos falando aqui sobre paz, sem voz, não é paz, é medo. Se a gente fizesse essa live aqui e a gente só falasse de paz e amor e respeito, e a gente não falasse sobre o nosso posicionamento, a gente ia ser hipócrita, né? A gente ia ser, não sei se é hipócrita a palavra, talvez a gente não ia estar cumprindo, né, aquilo que a gente sentiu de falar sobre paz sem voz, não é paz, é medo. Então, assim, eu vou começar por mim e depois a Letícia vai falar um pouquinho sobre o posicionamento dela, sobre o porquê que ela vota como vota. E aí, gente, se alguém estiver aqui nos assistindo e vota no Lula, não concorda, tá tudo bem, tá? A gente respeita você, você é bem-vindo. Só que a gente quer só compartilhar o nosso posicionamento, porque paz sem voz não é paz, é medo. E a gente quer compartilhar o porquê que a gente pensa como a gente pensa. Não é porque a gente é bolsominion, não é porque a gente tem um político de estimação, ou como eu falei no início, o Bolsonaro está longe de ser mito para nós, mas a gente tem o nosso posicionamento e é uma oportunidade das pessoas conhecerem como a gente pensa e por que a gente pensa da forma que pensamos. Então, assim, eu vou começar por mim e aí depois, Lei, você vai falar o seu posicionamento. Por que você se posiciona dessa forma? Então, assim, eu coloquei aqui bem rapidinho. Primeiro de tudo, eu não voto em quem roubou o país. Aí tem aí uma narrativa, né, de que ele foi inocentado. Não, ele não foi inocentado. O julgamento foi anulado. Ele foi julgado em 3 instâncias, ou seja, teve 3 processos com promotor, advogado e júri. Nos 3 ele foi condenado. E aí ele foi preso. E depois por uma manobra política, né, o ministro do Supremo encontrou ali uma brecha de anular o processo porque ele deveria ter sido julgado em outra jurisdição e não lá em Curitiba. Então, isso é muito diferente de ser inocentado, tá? E é importante a gente dizer isso 1000 vezes se for necessário, porque tem pessoas que ainda acreditam na narrativa de que ele não deve nada à justiça, que foi tudo uma grande mentira. Não é verdade, tá? Você pode perguntar, nem ser jurista para entender que é assim. Anulação de um julgamento é muito diferente de inocentado. Então, primeiro ponto, eu acho inadmissível eu votar num cara que foi comprovado que roubou o país no maior escândalo de corrupção do mundo. Do mundo. O mundo inteiro viu o que aconteceu aqui no Brasil naquela época. Foram todos os dias
jornais e capas de revista. Todos os ministros, não todos, mas quase todos, foram presos. Quase todos os ministros da era PT foram presos. Foi comprovado que tinha roubo. Tem mais de bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos, porque sim, houve roubo, né? E as pessoas devolveram dinheiro. Então, assim, não dá para dizer que foi tudo uma grande ilusão. Então, esse é o meu principal motivo. Eu não consigo passar essa mensagem para minha filha de que o crime aqui no Brasil compensa. Pode roubar à vontade, entendeu? Eu não consigo passar essa mensagem. O meu primo falou aqui, de verdade, tem hora que tenho dó do Lula. Já passou, não tenho mais. Mas assim, então o meu primeiro ponto é esse. Eu acho que não dá. Para mim é uma grande vergonha ele estar candidato. E maior vergonha ainda ver metade do Brasil querendo esse cara de volta ao poder por causa de Não é metade. narrativas. Não é metade, tá? Não é metade. É, vamos dizer que quase metade, né? A gente viu aí o que aconteceu no primeiro turno e as pesquisas continuam bem acirradas, enfim. Então, assim, primeiro ponto, né? Se tiver que escolher um lado, e existe dois lados nessa história, hoje o cenário é esse, eu não consigo seguir esse lado. Para mim não tem como, sabe? Não entra na minha cabeça. Não apoio ideologia de gênero. Não adianta dizer agora, né? Tá ali naquela coisa do paz e amor, que não tem nada a ver, tem, a gente sabe que tem, é só ver os vídeos antigos. Sou contra o comunismo, e se você observar os vídeos antigos, todos os vídeos, as declarações, o comportamento de censura que existe, o apoio, o financiamento com dinheiro do Brasil, que foi tirado do BNDES na época dos governos Lula e Dilma, para financiar países que hoje estão vivendo ditaduras. Então, assim, não tem como a gente dizer que ele é a favor da democracia. Eu não consigo nem entender quando eu vejo pessoas fazendo o L e dizer voto o L, faço o L pela democracia. Para mim, assim, é uma completa loucura. Uma completa loucura, né? E aí, assim, eu vou... Democracia começa com D, né, gente? Não é com L, é com D que começa. Mas é que fazem o Lula de Lula como se o Lula fosse o líder democrático. Então, Né? assim, eu não consigo mesmo compreender uma coisa dessa, sabe? O cara financiou ditaduras pelo mundo, né? Sempre foi apoiador de Chaves e agora de Maduro. Tem vídeos do Lula falando, se eu voltar ao poder, eu volto mais maduro, sabe? Fazendo ainda uma ênfase ao que ele pretende fazer. Gente, é muito sério. E aí as pessoas não votam no Lula porque tem ódio do Bolsonaro ou tem raivinha do Bolsonaro por causa de falas, por causa de grosserias. Realmente, o Bolsonaro está longe de ser um cara que me representa fora do Brasil. Eu acho que ele tinha que ter, no mínimo, um pouco mais de postura, um pouco mais de educação, sabe? As pessoas que reclamam com as coisas que ele diz, com as coisas que ele fala. Mas, gente, não dá, né? Não dá para arriscar colocar o Lula de volta no poder, né? Por causa das falas do Bolsonaro. O André colocou aqui, basta a censura a Jovem Pan como exemplo. Gente, a censura da Jovem Pan, a censura da Brasil Paralelo, isso daí já está acontecendo antes mesmo do PT entrar no governo. Eu fico pensando o que vai acontecer depois que ele entrar, né? Porque assim, você imagina, eu assisto a Jovem Pan todos os dias. Os caras têm que ficar vendo o que eles vão falar, porque eles estão sob censura. A Brasil Paralelo tem um documentário que eles iam lançar o episódio ontem, chamado Quem Mandou Matar Jair Messias Bolsonaro. Eu assisti todos os episódios da Investigação Paralela, eu sou uma assinante da Brasil Paralelo, e eu estava ansiosa por esse episódio, não vi a hora que saísse. O que o TSE fez a pedido dos advogados do Lula? É importante registrar que foi a pedido dos advogados do Lula, que censurasse
esse episódio e só pudesse ir ao ar depois das eleições. Aí eu me pergunto, o que que tem lá que eles têm tanto medo que o Brasil soubesse? E assim, eu conheço a linha, né, de documentários da Brasil Paralelo, eles são investigativos, eles mostram o fato e mostram sempre todos os lados da história. E aí eles fazem o vídeo colocando teorias. Ah, então tem uma teoria de que foi isso, tem uma teoria de que foi aquilo. E eles vão mostrando vídeos, né? Documentário é um documentário. E aí no final eles falam assim, olha, fica com vocês. Aí, baseado nas teorias, aí fica com o público quem eles acham que foi. Porque eles nunca dão quem foi, porque eles não são juízes, né? Então é um documentário, eles mostram as teorias. Mas, você vê, foi proibido de ir ao ar. E aí eu fico vendo tantas pessoas que estão sendo caladas, porque não podem manifestar opinião contrária ao Alexandre de Moraes, né? Ao Lula. Então, assim, eu não entendo essa liberdade, esse voto pela democracia. Para mim, democracia é todo mundo poder falar o que pensa, independente de pensar como eu penso ou não. Então, assim, a gente está correndo um sério risco, porque a censura, ela já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, e outra, não tem nem eles nem disfarçam, né? Porque ele já falou várias vezes, em diversas entrevistas, que ele quer fazer uma regulamentação da mídia. Aí você olha os países de esquerda que ferraram um país lá. Qual foi a primeira coisa que foi feita? A primeira coisa que foi feita foi a regulamentação da mídia, gente. Foi a primeira coisa que foi feita. Então, é muito sério o que está acontecendo. Por isso que, assim, Lê, a gente está fazendo essa live aqui com muita coragem, né? A minha mãe está aqui assistindo, a Ismene, amiga da minha mãe, acabou de entrar, e a minha mãe mandou uma mensagem assim para mim: filha, você vai fazer live com a Letícia? Vai falar de política? Ai, toma cuidado. Toma cuidado, aquele seu amigo achei engraçado, o pau vai comer, hein? No comentário do seu post. É. Porque, assim, tem que ter coragem para fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje. Né? As pessoas morrem de medo de falar, de se posicionar. Mas, sabe o que eu quero? Independente do que vai acontecer, eu quero ter a consciência tranquila de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance e que eu não morri com a informação dentro de mim. Boa noite, Ismênia, seja bem-vinda. Eu não quero, sabe, saber que eu morri com essa informação. Não, eu estou aqui divulgando aquilo que eu penso, por que eu penso da forma que penso, e às vezes isso traz luz para alguém que está em dúvida, que não sabe exatamente o que vai fazer, né? Então, assim, basicamente é isso. A minha ideologia, ela não segue a linha da esquerda, eu não consigo me posicionar dessa forma, né? Eu não sou a favor da ideologia de gênero, eu não sou feminista, eu não sou. Eu acredito nos direitos iguais, acho que as mulheres têm que ter os seus direitos, mas o feminismo lá, na sua essência, quando você vai estudar, quando você vai assistir documentários, pesquisar livros de como ele começou, não tem nada a ver com defesa dos direitos das mulheres. Então, assim, eu não sou feminista, eu não tenho essa bandeira, eu não apoio ideologia de gênero nas escolas, doutrina ideológica nas escolas, eu não quero isso. E eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de se expressar, mesmo se elas pensarem diferente da forma que eu penso. Então, esse é o meu posicionamento. E aí, depois, a Letícia vai falar um pouquinho agora o posicionamento dela. E aí, depois, por último, eu vou compartilhar com vocês números, que é o que faz a gente seguir essa linha. Porque, assim, contra fatos não há argumentos, né? Esses dias eu vi um post que dizia assim: tem muitos argumentos para não votar no Bolsonaro, mas tem muitos fatos para não votar no Lula. E contra fatos não há argumentos. Então, assim, a gente vai trazer aqui para a live ainda, fiquem com a gente até o final, porque a gente vai trazer números aqui para vocês. Eu separei aqui números de assassinato, números... não sei se é meu pai ou a Vilma que entrou.
Eu separei números aqui para vocês verem o porquê desse posicionamento. Então, a gente vai compartilhar isso aqui com vocês também, que é até informação para vocês, quando vocês forem questionados, por que vocês acham, agem dessa forma, tem aqui informações. Então, eu trouxe números da economia, eu trouxe números de violência, eu trouxe números do MST, eu trouxe números para compartilhar aqui com vocês. Mas agora, Lê, com você. Por que você se posiciona da forma que você se posiciona? Ó, o que mais me irrita é que, assim, é feito narrativas em cima de assuntos sérios, e aí o que acontece é que a grande parte da população, por desinformação, né, por vários fatores, escuta essas frases, essas coisas fora de contexto e acredita nessas narrativas. É aquele tipo de pessoa, né? Vai ver uma reportagem que saiu na mídia ou na internet e vê as letrinhas em destaque, né? Em negrito, mas não quer ler a reportagem toda. Então, entende as coisas fora de contexto. E com isso, tem gente que pinta e borda em cima disso. Eu vou dar um exemplo aqui usando esse assunto da homofobia. Né? Por que criou-se a narrativa de que a direita, né, de que o líder do poder da direita é homofóbico, e aí então todos os de direita também são, porque seguem ele, não sei o quê. Tudo texto fora de contexto. E aqui eu tenho muitos amigos gays, né, espetaculares, tem um monte de gay de direita, aliás, tem movimento gays com Bolsonaro. Tem um gay muito famoso na mídia, que inclusive é o maquiador da Michelle. E eles mesmo, né? Quer dizer, ninguém melhor do que eles para falar de um assunto que pertence a eles. Eles explicam que esse negócio de você ser contra a ideologia de gênero, que é o que está em questão, porque em nenhum momento o Bolsonaro falou que é gay e que vai exterminar os gays do país. Ele falou que é contra a ideologia de gênero. Aí a pessoa pega a ideologia de gênero, tem a ver com homossexualidade, então vamos colocar tudo no caldeirão, misturar, é homofóbico. Então, não vai atrás de informação. E os próprios gays, eu tenho amigos gays que viraram para mim e falou: Letícia, eu sou contra a ideologia de gênero nas escolas e querer implantar isso nas cartilhas, ensinar para as crianças, você tá entendendo? Porque eles sabem que uma coisa é a escolha que eles fizeram, outra coisa é pegar essa tal da ideologia de gênero e querer enfiar a goela abaixo na sociedade só para fingir que são apoiadores do movimento LGBT. Você está entendendo a diferença? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Então pega aqui uma narrativa. Os próprios gays, né, que entendem o que eles são e o contexto de tudo, falou: jamais eu entraria num banheiro público, entendeu? Junto com uma criança, junto com a plaquinha ali trocada, com compartilhamento de sabe essas coisas? Eles mesmos são contra, eles mesmos falam que isso daí não tem nada a ver, isso aí foi uma narrativa que armaram para poder falar o quê? Se a gente falar que eles são contra a ideologia de gênero, todo mundo vai entender que a gente está dizendo que eles são homofóbicos. Então, vamos criar essa narrativa, vamos deixar todo mundo entender que se trata disso. Por quê? Porque aí é um escândalo você falar assim: olha, fulano é homofóbico, não é? Então, mas como não tem... Não, as pessoas, eu já ouvi na minha cara, eu já ouvi assim: se você vota no Bolsonaro, então você é homofóbica. Então, porque eu falo, gente, da onde eles tiraram isso? Entendeu? Vai atrás de conversar. Acho que é assim, na sociedade existe panela para tudo quanto é lado. Então, se você tá afim de defender a panela dos gays, vai conversar com eles e não com quem tá criando narrativa. Vai conversar com mas é que tem também a linha dos gays que também vão contra, sim, que se aproveitam. Assim, esses gays que se aproveitam dessa narrativa para fazer orgias, para fazer libertinagem em praça pública, em igreja, essas pessoas, Flávia,
elas fariam aquilo independente se elas são gay ou não. Você pode ter certeza. Você tá entendendo? Sim. Porque aqui isso Não, não não tem tem nada a dúvida. ver com a vida sexual dela, tem a ver com aquilo que já é dentro dela. Uma mulher que Sim, entra numa igreja, que pega lá uma estátua, que faz ali uma cena de orgia, independente se ela é gay ou não, se isso tá dentro dela, ela faria de qualquer jeito, assim como tem pessoas que fazem, independente da sua escolha uhum. sexual, você tá entendendo? É por isso que eu falo, na sociedade tem grupos e grupos, só que estão É, generalizando todo mundo. Então vai, senta, sim, você tá em dúvida? Senta com pessoas gays, mas com que não sei nem que palavra usar para diferenciar, e você vai ver que eles mesmos, né, digamos assim, os normais, os que não são vândalos, porque é o que eu te falo, vândalo existe independente do que ele é, se ele é negro, japonês, se ele é gay, se ele é alto, se ele é baixo, se ah, ele é sim, pobre, se ele é rico. Vândalo existe para tudo quanto é lado. Agora, se você for conversar sim, com gay, e principalmente com esses que. Ué, tem gay que vota, tem milhões de gays que votam no Bolsonaro. Tem, igual eu te falei, tem um sim, movimento gays com Bolsonaro, existe tá na internet. eu sei. Por quê? Porque eles estão entendendo que pegaram uma narrativa para usar contra, porque a massa do povo não vai correr atrás de informação, vai falar assim, não quer ideologia de gênero porque é homofóbico, porque é contra, não sei o quê, entendeu? Então, E aí isso aí segue a narrativa, e né? segue. E essa Aí assim, narrativa que eu usei do gay é apenas um exemplo, mas então, em tudo sim, existe narrativas, em tudo, em qualquer sim. assunto. Olha, eu até separei aqui, Leiva, já que você tocou no assunto narrativa, que é muito importante a gente falar das narrativas. Eu até publiquei hoje nos meus stories, acho que foi hoje ou ontem, deve estar ainda lá, um vídeo do André Janones explicando como que eles fazem as fake news. Não sei se você viu esse vídeo. Vi, E aí, como eles criam as narrativas. E ele fala muito abertamente, assim, é só, você não vê quem não quer mesmo. Aí tá aqui, por exemplo, né? Uma das narrativas contra o Bolsonaro é fascista. Ah, o cara é fascista. Aí você vai lá e pesquisa o que é fascista. Fascismo é uma ideologia política ultranacionalista e autoritária, caracterizada por poder ditatorial, repressão da oposição por via da força e forte arregimentação da sociedade e da economia. Aí você olha o governo Bolsonaro e o que, que o cara fez de forma autoritária, entendeu? O que, que ele fez de poder ditatorial, onde ele manda todo mundo, onde ele dita as regras. É um cara que está sendo apedrejado desde o dia que ele tomou posse. Ele nunca foi lá e mandou censurar a Globo, por exemplo, sabe? Nunca entrou sobre censura. Os caras falam o que querem, distorcem tudo, entendeu? Chama não, ele e de o fascista, engraçado que é chama de exatamente genocida. isso. E o engraçado que é Aí você vai exatamente ver lá, você isso vai... que está acontecendo nos países vizinhos e é o que está tentando ser instalado no Brasil, porque você sabe que a gente Por estava. isso. O Brasil já estava no final da etapa 5 para sexta, né? De sete etapas para se instalar Das um fases do comunismo comunismo. nas fases, já estava chegando na sexta, e agora é um pulo para chegar na sétima, e é isso que eles querem. E aí você fala assim, não, mas Pois o que é, será que vai acontecer? É só olhar para a América Latina. Pronto, tá ali. exato. Aquilo é o exemplo do que vai acontecer. Então, eu não tô. É. E aí tem Você pessoas perguntou que falam assim, assim, Lê, tem pessoas que falam assim, ah, mas eles ficaram 13 anos no poder e não instalou o comunismo. porque Por que vai estava fazer nas isso agora? fases, porque estava nas fases da implantação. Por isso que E essa agora tem um sede de detalhe voltar. importante. E agora tem um detalhe importante. O Lula tá velho já. Ele tem pressa. Agora ele tem pressa. Ele não tem mais tempo para ficar esperando muitas fases. Até porque eles não têm também um líder para substituir o Lula. Pode reparar, eles não têm. Entendeu? Então eles têm pressa. É sério o que está acontecendo no Brasil. É sério. E se a gente não abrir o olho, depois não adianta reclamar. Outro dia eu vi o Pablo falando assim: a Venezuela, a Argentina são países pequenos, as coisas dão merda lá, a galera vem tudo pro Brasil.
se der merda aqui, a gente vai para onde? Porque não vai Porque a gente é caber. grande. Uhum. A gente é grande. Então a gente consegue receber um monte de gente dos países vizinhos. Agora, se aqui der uma merda, para onde que a gente vai? Sabe? E aí eu vejo esses artistas, todo mundo apoiando, porque todo mundo tem seus interesses pessoais, né? Sobre, por exemplo, Esses aquela que estão apoiando tem casa em Miami, né? Não se esqueça disso. Exato. Então, eu quero falar agora. Então, assim, são pessoas que estão ali por interesses pessoais. Então, por exemplo, a Lei Rouanet, ela é uma lei criada para beneficiar artistas que estão iniciando a carreira. Só que aí colocaram lá um jeito dos artistas grandes receberem também. Então, a Daniela Mercury, essa galerinha toda, quando faz show pago, inclusive, como se não bastasse receber dos ingressos que eles recebem, eles ainda recebem do governo, recebiam, né? Por causa da lei. Aí o Bolsonaro entrou e cortou essa mamata. Então a galera odeia o Bolsonaro. Só que a lei é para beneficiar artistas que estão no início da carreira. Só que aí as pessoas vão atrás daquilo que é interessante para mim, entendeu? Ah, e a Globo? Por que a Globo é tão contra o Bolsonaro? A Globo é contra o Bolsonaro porque eles perderam milhões diários. Diariamente, eles perderam milhões. Com a entrada do Bolsonaro, a Globo deixou de ganhar milhões diariamente. Então é muito sério. Aí, assim, a questão, você falou da narrativa, genocida. Ah, genocida. Aí você entra lá e vê o que é genocida. Assassinato em massa. Gente, onde que o Bolsonaro matou um monte de gente? Aí as pessoas ficam naquela história da vacina. Ah, não comprou vacina quando tinha que ter comprado. Meu, eu tenho pessoas, eu escuto todo dia. Há 700 mil mortes, a pessoa que vota no Bolsonaro é conivente com as 700 mil mortes. Meu, 700 mil mortes foi que morreu um total aqui no Brasil. Sabe? Não dá nem para culpar ele só do atraso ali da vacina, sabe? Lê, você tá aí ainda? Eu tô. Por quê? Lê, Eu tô. tá meio embaçada a sua tela. Tá embaçado para vocês também que estão assistindo? Vocês estão conseguindo ver a Letícia normalmente ou sou eu que estou assim? Oi, Anne, boa noite. Vocês estão conseguindo ver a Letícia bem ou sou eu que estou vendo ela com a tela embaçada? Ou alguém pode responder aqui para mim? Se vocês estão vendo ela normal? Eu tô me vendo normal. Igual no Bom, começo. ninguém respondeu nada, então deve estar, deixa eu ver. Tá o Bom, o quê? Euclides Tá respondeu. embaçado ou tá normal? Tá normal? Bom, então tá bom. Então vamos seguir. Agora acho que voltou, Lê. Agora eu tava te vendo bem embaçado. Então, assim, você vê, sabe, genocida, né? Ah, porque não comprou vacina. Gente, a compra da vacina, quando chegou os e-mails para oferecer a vacina para o Brasil, era um negócio suicida. Olha, você vai comprar aqui milhões de doses, só que a gente não se responsabiliza por nada. Agora, se coloca no lugar de um chefe de Estado para comprar milhões de doses de vacina. Se todo mundo começa morrer, a culpa é de quem? Sabe? Então, assim, não é bem assim, sabe, gente? Eu trabalho com contratos, né? Eu vendo imóvel. E, às vezes, um contrato de um imóvel, que só envolve duas partes, o comprador e o vendedor, às vezes, demora 20 a 30 dias para o contrato finalizar. Porque manda para um, aí o advogado de um faz alteração, aí manda para o outro, aí o advogado do outro faz alteração. Então, eu fico imaginando como que é a compra de milhões de doses de uma vacina para oferecer para uma população de 200 milhões de pessoas. A responsabilidade que existe nisso. Então, não é porque mandou o e-mail e não comprou na hora que ele é um genocida, ele atrasou a compra das vacinas. Existe uma negociação, sabe? Existe uma negociação. O Euclides falou que a gripe do Lula, isso daí não teve, né? Não teve toda essa narrativa, não teve toda essa coisa em cima da gripe. Porque era conveniente, né? Porque era conveniente. Naquela época só podia falar o que deixavam falar. Então jamais, né, ia se falar alguma coisa que não passasse pelo filtro deles. Exato. Aí, gente, assim, ó, porque como a gente já passou de 1 hora e eu tenho medo do Instagram derrubar a live, né? Porque dizem que depois de 1 hora derruba. Não sei se é verdade isso, derruba mesmo? É, para menos de 10 mil seguidores. Então já é para derrubar.
Tá longe dos 10 mil. Mas beleza, a gente chega lá. Vamos lá. Eu quero só compartilhar aqui com vocês. Eu falei que eu ia trazer números para vocês, tá? Então, assim, a gente não está aqui falando só da nossa opinião, do que a gente pensa, mas, assim, contra fatos, não há argumentos. Então, eu vou só ler aqui rapidamente, eu vou até botar o óculos, para compartilhar com vocês informação aqui de números, tá? Então, vamos lá. Esses dados, eles foram tirados da Economista Visual. Então, tá aí, @Economista Visual é a fonte dos dados, tá? Quem quiser pode entrar lá e pesquisar. Então, é um resumo aqui que eu estou pegando da página do Wendel Carvalho, mas tem a fonte, que é o Economista Digital. O primeiro slide fala sobre invasão de propriedades rurais. O número total de invasões nos 4 anos de governo Bolsonaro foi de 40. O melhor ano do governo Lula teve mais de 170 invasões, tá? Então, assim, só um primeiro dado. Invasão em propriedade rural. Olha o tanto que caiu no governo Bolsonaro. Titulação de terras. Dilma e Lula perdem de lavada para Bolsonaro, até para Temer, em seu breve governo tampão de apenas 2 anos. Em 4 anos incompletos, Bolsonaro deu mais títulos de propriedade a famílias que o PT deu nos 14 anos de governo. 14 anos de governo. Então, olha o absurdo. Eu até cheguei a anotar aqui algumas coisas. Tá, então aqui titulação de terras. Desembolsos do BNDES. Gente, pelo amor de Deus, é o nosso dinheiro, é os nossos recursos. Eu nunca consegui entender como é que os nossos recursos vão financiar obras em outros países com tanta coisa precisando ser feita aqui no Brasil. Isso aí nunca entrou na minha cabeça. Aí tá aqui, os desembolsos do BNDES são muito maiores na era PT, especialmente na era Dilma. Além dos empréstimos para países ideologicamente próximos ao PT. Olha só, empréstimos para Cuba e Venezuela, por exemplo. Agora, como eles estão hoje? Ou seja, o que o governo do PT financiou com o nosso dinheiro nesses países? O que ele estava querendo implementar lá, que ele não quer implementar aqui, né? Então tá. Aí esse é o primeiro ponto. Governo Bolsonaro emprestou bem menos, mas com muito mais focos em micros, pequenas e médias empresas. E é bom lembrar que a maior parte dos empregos vem das micros e pequenas e médias empresas. Então, no governo do Bolsonaro, o dinheiro do BNDES foi para onde deveria ir, que é para financiar empresas. Micro e pequenas empresas. Esse é o objetivo do Banco de Desenvolvimento Nacional. É para isso que ele está lá. A apreensão de cocaína atingiu números recordes no governo atual. Em 4 anos incompletos, foi apreendidos mais de 14 anos de PT combinados. Então, você imagina, em 4 anos do governo Bolsonaro, apreendeu mais cocaína do que nos 14 anos do governo PT. Na era Dilma e Lula. Então, vamos aos números. A gente está falando aqui, pessoal, até para quem está entrando agora, a gente está falando de números, tá? Números do governo. Sobre a preservação da Amazônia, Lula não é o herói que pintam. O Bolsonaro, apesar de índices de desmatamentos maiores que Dilma, fica abaixo da média de Lula. Imagem bônus do site Clube dos Poupadores, com ranking de inflação de juros globais. Este é um dos raros momentos da história em que o Brasil tem inflação, nos últimos 12 meses, menor que o Reino Unido, países zona do euro, Estados Unidos e Singapura. E aí a galera tá falando que vai comer picanha, porque vai votar no Lula, entendeu? E a gente tá com uma economia, apesar da crise, apesar da pandemia, que foi uma crise mundial, o governo ainda está entregando uma inflação abaixo dos Estados Unidos e de países da zona do euro. Então, gente, eu ainda separei um outro dado aqui que eu acho que é muito importante, mas muito importante, que é sobre
a taxa de assassinatos no Brasil. Gente, isso é importantíssimo, tá? Lula, eu só separei nos gráficos o maior percentual, o ano de maior percentual, tá? Eu só separei o ano de maior percentual. Taxa de assassinatos no Brasil a cada 100 mil habitantes. Fonte, Economista Visual. Lula, 2010, teve 27,8% a cada 100 mil habitantes. Dilma, em 2014, 29,5% a cada 100 mil habitantes. Bolsonaro, em 2020, eu peguei só as maiores taxas, tá? Eu peguei as maiores taxas de cada governo. Só o ano de maior taxa. 23,8%. Então, assim, isso aqui, que é número. Tá aí a fonte para vocês pesquisarem. Economista Visual. É a fonte, é o site, tem lá os dados, tem os gráficos, tem os números. E eles falam todos os governos, não é só do Lula e do Bolsonaro, não. Aí, o que isso aqui destrói? A narrativa. A narrativa de que, com mais armas, a população mais armada, tem maior número de violência e assassinato. É mentira. Isso é mentira. Na verdade, com os bandidos sabendo que pode abordar um cara que pode ser que ele tenha uma arma, ele tem mais medo. E diminuiu o número de assassinatos, e isso não é a minha opinião. Não é o que eu acho. Não é o que eu gostaria que fosse, para que vocês concordem com o meu candidato. É número. É número. Então, assim, eu só estou compartilhando esses números aqui para vocês entenderem o porquê do nosso posicionamento. Não é porque a gente é alienada, como estão dizendo por aí. Ah, quem vota no Bolsonaro é alienado, é cego. Não, não é por isso. É porque a gente avalia números, avalia dados. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não acho o Bolsonaro um cara bacana. Eu não vou convidar ele para comer na minha casa. Ele não vai sentar comigo para comer uma pizza. Não vai. Não é o tipo de pessoa que eu vou querer sentar na varanda e tomar um vinho. Não é. Só que não é isso que está em jogo. Então, assim, se ele é grosseiro, se ele é machista, sabe? Se ele não quer ter um filho gay, é a opinião dele. Agora, os números de um governo para o outro. Sem falar na roubalheira, no maior roubo do mundo. A mensagem que a gente passa para o mundo de dar de volta para esse cara o governo do nosso país. E ainda tem mais, assinando um cheque em branco. Porque a pessoa ela é tão ousada, mas tão ousada, que ela nem sequer colocou um plano de governo. Você não sabe nem quem vai ser o ministro da economia do cara, sabe? Você não sabe nada. A única coisa que a gente sabe é o que a gente já conhece, né, da história. São conchavos políticos, né? Simone Tebet está apoiando ele por quê? Tem promessa do Ministério da Agricultura para ela. Então, enfim, a gente está aqui se posicionando, mostrando a nossa opinião, declarando que a gente respeita quem pensa diferente. Muitas pessoas pensam diferente. As pessoas valem mais do que as suas ideias, do que os seus posicionamentos políticos. Eu amo muitas pessoas que votam no Lula e que são de esquerda e vou continuar amando. E elas vão continuar tendo valor para mim. E eu espero que seja assim também, do lado delas para mim. Essa live aqui a gente fez hoje para isso. Para mostrar para vocês que tem que ter respeito acima de tudo. Que a gente tem que valorizar as pessoas, porque elas valem mais do que suas ideias, mesmo que elas se posicionem de forma diferente. E quando você vê uma pessoa, ou pelo menos eu e a Letícia, e você pensar, quando você vê um post nosso, e você pensar, nossa, alienada, é a louca, ela vota no Bolsonaro porque ela vai na igreja. Não, não tem nada a ver. Só para deixar bem claro, a gente vota no Bolsonaro porque a gente tem uma cabeça pensante. A gente pensa
de acordo com as nossas convicções, com os fatos, com aquilo que faz sentido para nós. E se você vota no Lula, faz sentido para você, de acordo com as suas convicções, você está em paz com isso, tá tudo bem. Agora, se você que está aqui nos assistindo não queria votar nem no Lula nem no Bolsonaro, e de repente você estava acreditando em narrativas que foram criadas, que o Bolsonaro é um fascista, que o Bolsonaro é genocida, que votar no Bolsonaro é estar conivente com as 700 mil mortes, hoje com essa live aqui, você entendeu que não é bem assim, tá? E que existem razões para que você considere essa opção. Agora, se você não conseguir votar de jeito nenhum no Bolsonaro, pensa, avalia os números que a gente compartilhou aqui, a fonte está aí, Economista Visual, @Economista Visual, lá tem todos os gráficos para você avaliar como que era o nível de assassinato, o nível de inflação, taxa de desemprego, tá tudo lá. Invasão das terras, tá tudo lá. Então, observa. Gente, eu sou a favor de trabalhar para conseguir as coisas, sabe? Eu não sou a favor de pegar minha malinha, minhas coisas, invadir um terreno que alguém comprou e não está usando, porque a terra é improdutiva. Eu não gosto disso. Eu acho que, sabe, você não sabe. Olha, por exemplo, a minha mãe, ela comprou um terreno lá em Cardoso, né? E ela demorou um pouquinho para começar a construir, né, a chacrinha dela, que tá maravilhosa. No fim do ano a gente vai lá curtir, não vejo a hora, tô contando os dias, né, mãe? Você imagina se antes dela começar a construir, vem essa galerinha do sem terra e olha, não tem nada plantado aqui, vamos invadir. É assim, é isso que o pessoal defende. Essa linha que o pessoal defende, eu não concordo. Agora, se você concorda, tá tudo bem. Tem gente que acredita de todo o coração que o Lula é um Papai Noel da nação. Outro dia eu vi uma foto que alguém compartilhou, que era uma imagem do Brasil, e o Lula parecia um Papai Noelzinho abraçando e dizendo assim, meu amorzinho, estou voltando. Quando eu olho uma coisa dessa, eu falo, gente, é muita loucura. A pessoa acredita, mas tudo bem. Ela acredita porque é aquilo que a gente falou no começo da live. As pessoas têm crenças, têm ambiências, as pessoas ficaram a vida inteira ouvindo várias coisas, lendo vários livros, e aquilo faz ela entender que aquela é uma verdade. Então vamos respeitar quem pensa assim. Entendeu? E aí eu peço que tenha o mesmo respeito para o lado contrário. Quem vota no Bolsonaro, vota porque tem outra consciência. E eu estou me posicionando aqui mostrando a minha. A minha é números. Eu não gosto do Bolsonaro, não acho que ele seja a melhor opção para o Brasil. Mas dentre as opções que eu tenho, eu vou olhar os números e ele faz mais sentido para mim. Então respeita isso. É só isso, gente. E aí eu vou encerrar agora aqui uma frase para vocês não esquecerem. 2 frases. Paz sem voz não é paz, é medo. Então se posicione, mas sempre com respeito. E respeite o posicionamento do outro. E a última, as pessoas valem mais do que as suas ideias. Lembrem disso. As pessoas valem mais do que suas ideias. Vamos dar valor para as pessoas. Principalmente aqueles que fazem parte do nosso convívio, da nossa família, dos nossos amigos de trabalho, os vizinhos. As pessoas valem mais do que as ideias, gente. Vamos lembrar disso. Você quer falar mais alguma coisa, Lê? Falou tudo, tá ok? Tem mais. Ai, gente, olha, quem tá aqui com a gente até o final, quem ficou aqui, eu quero agradecer vocês. Faz sentido que a gente conversou aqui, vocês que ouviram a gente, que participou. Manda aqui um coração, alguma coisa, ou uma mãozinha para baixo, assim, ó, caso não tenha gostado ou não tenha feito sentido. Eu agradeço a participação de todo mundo e espero ter contribuído, né, Lê? Espero que a gente, com o nosso tempo aqui, a gente tenha contribuído com vocês de alguma forma.
a nossa ideia, o nosso propósito, eu falo por mim e pela Letícia, porque nós somos muito amigas e eu sei qual que é o meu propósito, qual que é o dela, é trazer luz onde tem escuridão. É trazer paz, é trazer mensagens de vida. Então, assim, tudo que a gente compartilhou aqui é com muito respeito e a gente deseja que seja assim, que as pessoas se respeitem, lembrem que somos diferentes, independente de política, de qualquer coisa, mas Jesus orou para que a gente fôssemos um. E se a gente é cristão, e se a gente quer ser agente pacificador aqui nessa terra, a gente tem que lembrar de promover sempre a unidade e não a divisão, sempre respeitando as pessoas, tá bom? E é isso. E vamos orar, né, para que no domingo a justiça seja feita e o nosso Brasil caminhe para uma vida de liberdade, de crescimento, né? E Antes de que o olhar melhor para a aconteça para o esquerda nosso ou país. para a direita, antes de olhar para a esquerda ou para a direita, olhe para o alto. Isso, boa, Lê, muito bom. É isso aí. E se a gente olha para o alto, aí a gente lembra de sermos unidos, de sermos um, né? De sermos irmãos. Então é importante a gente saber disso também, a gente ter essa linha de paz. E é isso. Obrigada, gente. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Manda aqui um coraçãozinho se vocês gostaram da nossa live. E, Olê, vou perguntar aqui antes de desligar. Você acha que a gente deixa isso salvo ou não? Porque todas as lives eu costumo deixar, porque são assuntos que têm a ver com o nosso conteúdo, com aquilo que a gente quer ministrar na vida das pessoas, né? Essa semana, até o dia 30, deixa. Coloca no meu e no teu. Tá bom, então. E aí vamos se preparar, né? Vamos se preparar com as coisas que vai vir lá. Agora, gente, quem está aqui com a gente até agora e assistiu e viu, acompanhou o que a gente falou, né? As mensagens que a gente trouxe aqui, depois, quando vai no feed, faz essa gentileza para mim, para Letícia, até para contribuir com a gente também, para ter esse comportamento de abundância, né, de transbordo, dá uma curtida para a gente lá no vídeo, um comentário, alguma coisa que você tenha sentido aqui, que foi legal nessa live, dá essa força ali para a gente também. Isso é importante para o Instagram entender que o nosso conteúdo tem valor e que ele pode levar para mais gente a nossa mensagem, tá bom? É isso, gente. Obrigada. Já agradeço desde já pelos likes e pelos comentários lá na live, então vai ficar gravada mais essa semana, né? Vamos ficar fortes com o que pode vir por aí, depois de você colocar um vídeo desse no feed. E é isso, vamos que vamos continuar com fé e esperança de que as pessoas vão sim se respeitar e sempre lembrar que as pessoas valem mais do que suas ideias, tá bom? Um beijo para todo mundo, Lê, obrigada. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que participou com a gente até aqui, ó. Nós ficamos 1h30 e nós temos 10 pessoas com a gente agora. É muito bom isso, gente. Obrigada mesmo, viu? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, cada casa aqui representada, e Deus abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Amém.